Olá amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, este é o seu canal financeiro e estou aqui hoje para falar com vocês sobre a CSLL ou CSSL, né, para alguns, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. E ela tem interesse para vocês porque ela afeta aí os tributos que são pagos por algumas instituições, o que pode reduzir a lucratividade, dividendos dessas empresas, tá? Então, se você é novo por aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações e visite as redes sociais. Também deixo o convite para visitar a descrição e conhecer os produtos parceiros que estão passando na tela. E após a vinheta, vamos para o vídeo. Amigos e amigas, né? Alguns de vocês já devem ter tomado conhecimento dessa notícia, talvez aqueles mais antenados no mercado, mas foi sim veiculado que durante a reforma da Previdência, entre algumas das discussões que muito se falou também aí sobre as remunerações e datas para aposentadoria dos servidores públicos, contribuições e como ficaria determinadas categorias como professores, policiais. O que foge aqui ao escopo desse vídeo foi como foi veiculada aí a possibilidade de aumento da alíquota da CSLL. Tá? Então, primeiramente, cabe uma breve distinção, só para você não ficar voando do que se trata. Existem basicamente 5 espécies tributárias no nosso ordenamento jurídico, tá? Ou seja, no nosso país. Os impostos, né? Eles são as mais comuns, mais conhecidas, e muitos de vocês talvez chamem tudo de imposto, mas impostos são aqueles que são relacionados a uma atividade específica, né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, vai industrializar algum produto, ela paga o IPI. Tá? Então, o imposto é vinculado a uma função que não necessariamente estatal, na verdade não é estatal, e este valor arrecadado não tem nenhuma finalidade específica. E nós temos as taxas, que essas sim são vinculadas a uma atividade estatal, taxa para autenticar um documento, taxa do lixo, taxa da luz, então isso é uma espécie veiculada a um serviço específico. Temos as contribuições de melhoria, que são arrecadadas aí pelo governo para obras públicas, então uma obra de um metrô, uma obra de uma estação de ferro, uma obra de um grande aeroporto, pode ensejar aí a cobrança de um determinado valor à população para uma finalidade específica. E temos também os impostos compulsórios, que esses aí quase nunca acontecem, são em caso de uma calamidade, ou por exemplo, guerra. Então, se lá em Brumadinho, por exemplo, a população ficou muito debilitada naquela região, pode ter sido criado um empréstimo compulsório para que a população, né, de forma solidária, ajudasse as pessoas daquela região. E por fim, temos as contribuições, né, apesar do nome, não se confundem com as contribuições de melhoria, que são destinadas especificamente a um fim, né, que aqui eu até anotei, um fim social, de intervenção no domínio econômico, ou seja, para evitar que uma empresa cresça demais em relação a outra, né? Manter a concorrência, interesse de categorias profissionais e pessoais, então, ou seja, aquela contribuição feita pela OAB, então ali não é a taxa, né? Ali é a contribuição que você paga para o CREA, que você paga para a OAB, que você paga para essas instituições, e o custeio da iluminação pública. Então, se tiver uma taxa da luz, não seria a taxa, né? Seria a contribuição, né? Para a nossa vida aqui prática, o que interessa? A CSLL, então, como eu estava dizendo, a CSLL foi criada aqui no nosso ordenamento pela Lei 7689 de 88. Ela é uma contribuição cuja finalidade específica é a Seguridade Social. Então, ela é cobrada das empresas, das pessoas jurídicas, né? Não só dos bancos, de todas as pessoas jurídicas, com a finalidade de sustentar a Seguridade Social, para quem não sabe, INSS, né, e coisas correlatas, tá? Então, como se está fazendo a reforma da Previdência, nada mais lógico do que pudesse sim ter uma variação, um ajuste nessa taxa, tá? A taxa atual que é cobrada é o seguinte, contribuição atual que é cobrada é uma alíquota de 9% sobre o lucro líquido, né? Afinal, a contribuição sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas em geral, de um modo geral, qualquer outra pessoa jurídica que você possa imaginar, tá? E 15% das entidades financeiras. Essa alíquota das entidades financeiras
ela está desde 1º de janeiro de 2019, já tiveram outras ao longo dos anos. Eu vou deixar na descrição as leis, as normas que falam aí a respeito disso. Então, se você quiser saber mais a fundo, é só buscar na descrição que você vai saber aí, tá bom? E qual seria o drama, então, Bruno, que isso pode afetar aí a minha vida financeira, que é onde a gente quer chegar aqui nesse vídeo? Basicamente, esse projeto aí da reforma da Previdência prevê aumentar a alíquota dos bancos, das entidades financeiras, para 20%, tá? 20% sobre o lucro líquido. Aí tem gente que lucro presumido, lucro não sei o quê, mas é o lucro, tá? Vamos resumindo, 20% do lucro. E por que isso afeta, então, minha vida, Bruno? Ainda não entendi. Então, eu vou simplificar, amigo. Dividendos são tirados do lucro. Então, a empresa lucra, desse lucro ela paga uma série de tributos, entre elas impostos, taxas e contribuições, tá? E quanto mais tributos ela paga, menos é o lucro líquido, consequentemente, menos dividendos ela paga, menos ela pode investir em si própria e menos interesse de investidores estrangeiros lá nela. Não à toa que os bancos, de um modo geral, tiveram queda nesses dias recentes, tá? Alguns aí tiveram agravantes, né, com relação a questões particulares. Alguns outros aí estão envolvidos, como por exemplo o Banco Inter, na possibilidade de abrir outros ativos, né, como o Unity, mas essa notícia foi ruim para todos os bancos, não só para os grandes bancos, porque ela afeta todas as entidades financeiras, tá? Há um rol aí de outras entidades, tá? E aí também tem um problema. A B3, ela pode ser considerada como uma entidade financeira por extensão. Bruno, não entendi como é que isso funciona. Essa lei que a gente comentou agora, ela foi ao longo dos anos editada, retificada, foi atualizada, vamos dizer assim, por novas leis que trouxeram aí novos regulamentos. Então nós temos a Lei Complementar 105 de 2001, tá? Que no seu artigo 1º, várias entidades são então equiparadas a instituições financeiras. Então vamos lá, ó, temos os bancos, por óbvio, né? As distribuidoras de valores mobiliários, as corretoras de câmbio, as sociedades de crédito, as sociedades de crédito imobiliário, as administradoras de cartão de crédito, então a Nubank aí também deve sofrer com esse negócio aí, sociedade de arrendamento mercantil, administradoras de mercado de balcão organizado, cooperativas de crédito, tá? Associações de poupança e empréstimo, bolsas de valores e mercadorias, entidade de liquidação e mais uma série de outras aí. Então, a B3, que até hoje estava equiparada aí nessa alíquota de 9%, tá? Como sendo uma pessoa jurídica comum, ela poderia sofrer aí um aumento da sua alíquota para 20%. Então, os bancos com certeza vão ser prejudicados de 15% para 20%, mas a B3 seria muito mais prejudicada, pois ela sairia de 9% para 20%. Então, ela teria um impacto maior, um impacto mais gritante no seu lucro e todos os reflexos que a gente falou, tá? As casas de análise, elas comentaram que isso não é uma coisa recente. Em 2015, quando a alíquota foi aumentada para os bancos, talvez não o patamar atual, me falha aqui a memória, né? Mas foi aumentada para os bancos na época, veiculou-se que a B3 estava numa situação como essa, né? E o Congresso rejeitou. Porém, o fato do Congresso ter rejeitado à época não quer dizer que ele vai rejeitar agora. Então há uma forte chance da B3 ser equiparada a uma instituição como essa e ter a sua alíquota aumentada. E aí a gente já falou, ó, o Nubank, várias outras instituições que se enquadrariam nisso aí podem ter sua alíquota aumentada para 20%, sendo que algumas estão pagando 9%. Bom, o que eu entendo disso aqui, galera? Por óbvio, para os bancos fica ruim, né? Alguns bancos, em especial o Itaú, que está tendo lucro, mas está ficando atrás dos seus concorrentes, né, que estão crescendo mais, deve ser um dos mais impactados. O setor bancário, de um modo geral, vai ficar um pouco menos atrativo, né? É óbvio que eles vão continuar muito lucrativos, mas isso vai reduzir o lucro deles. A B3, se for atingida por isso aí, tende a ser o ativo da Bolsa mais prejudicado, por óbvio. Afinal de contas, é a que vai ter um reflexo mais evidente, mais gritante, né? E a gente também não pode esquecer o efeito reflexo. Os bancos não são burros, tá? Não são bobos. Eles devem pegar tudo isso que vai ser cobrado deles e traduzir em efeitos para os seus clientes. Então você pode esperar aí aumentos de
de cobranças bancárias, as taxas de serviço deles, né? Eles podem aumentar aí os valores dos pacotes, aquelas taxas que a gente nem vê, nem sente para quem é de bancões aí, podem ser impulsionadas. Para os bancos menores que não cobram taxas, talvez alguma taxa surja ou algum benefício seja perdido. Eu acho difícil, né? Porque eles têm que se manter competitivos, mas isso com certeza vai reduzir o lucro deles. Então, você pode esperar a redução de dividendos dessas empresas de um modo geral. É óbvio, né? Se vai aumentar a cobrança, por óbvio, eles devem, a menos que aumente demais o lucro, a arrecadação, você pode esperar uma redução de dividendos dessas empresas, tá? E também afeta indiretamente aquelas empresas e pessoas que têm empréstimos com bancos, porque afinal de contas é o seguinte, se você está aí devendo dinheiro para o banco não é bobo, ele vai ter esse aumento da cobrança, ele vai repassar essa cobrança, tá? Na hora de firmar novos contratos de financiamento, os financiamentos podem ficar ligeiramente mais caros, pois afinal de contas eles vão repassar esse custo para os clientes, tá? É só quem for muito ingênuo para achar que as instituições financeiras vão arcar com esse ônus e não vão passar para os clientes. Então, vendo por um patamar geral, a gente vê que de um modo geral isso não deve até pode beneficiar o governo, mas não vai chegar a prejudicar as grandes instituições financeiras no longo prazo, que mesmo que elas tenham agora sofrido uma queda aí do seu interesse, do interesse do mercado pelas ações, é bem possível que elas repassem esse custo aí para os seus clientes e até se mantenham muito lucrativas, tá? Então, o que a gente pode esperar é realmente o cidadão brasileiro e, de um modo geral, o mercado, né? As outras empresas que dependem do setor bancário para financiamentos, né? Em especial aquelas que têm financiamentos, que têm endividamento com o setor bancário brasileiro, devem sim ser prejudicadas porque vão ter os seus custos de financiamento ampliados. E o cidadão vai ter também, provavelmente, aquele que busca essas instituições bancárias um custo maior, tá? Só para vocês terem uma noção, os relatores da reforma da Previdência deram um número, disse que esse reforço fiscal deve gerar uma economia, né, para os cofres públicos, né, um retorno para os cofres públicos de 50 bilhões de reais em 10 anos, ou seja, 5 bilhões de reais por ano vai sair desses bancos, né? Deve sair mais dinheiro dos maiores bancos, então se a gente considerar que temos mais ou menos 4 a 5 bancos, é um bi para cada um desses bancos. Considerando que a maioria deles está acima de 5, 6 bilhões, não chega a ser um valor absurdo, até porque tem outros bancos aí, né? Mas é um valor considerável sim, que pode aí impactar o setor financeiro. Bom, era basicamente isso que eu tinha para dizer por hoje. Não é uma boa notícia, infelizmente, mas nem sempre eu venho aqui trazer boas notícias, mas é melhor estar informado do que ser pego de surpresa, correto? E eu agradeço a todos pela paciência e pela audiência. Peço que, se você for novo por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, visite as redes sociais e conheça também os produtos parceiros que estão na descrição e passando na tela nesse momento. Meus e-books, a planilha de controle de ativos do Divino Júnior, também que você pode controlar seus trades, seus orçamentos, seus investimentos em renda fixa e variável, e o grupo privado do seu canal financeiro, onde você tem uma live exclusiva, um grupo exclusivo do Telegram, um grupo exclusivo do Facebook, conteúdos exclusivos, várias vezes exclusivo, e um acompanhamento de controle emocional por parte da minha esposa para melhorar o seu desempenho na Bolsa de Valores. Mais uma vez eu agradeço, fico por aqui, abraço fundo no coração